Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Deia Fernandes, começando mais uma live. Eu espero que agora dê certo. Essa é a segunda live que eu tento fazer, né? São 23h31, né? São 11h30, né? 11h31. E hoje é dia 23 de outubro. Para quem não me conhece, Deia Fernandes, jornalista, advogada, internacionalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. E hoje eu tinha comunicado aos meus seguidores no meu perfil pessoal que eu iria fazer uma live para a gente bater um papo sobre essa questão da Turquia, né? Pouco se fala hoje sobre a questão da Turquia, da invasão ao território sírio, dos seus massacres que estão sendo perpetrados desde que Trump anunciou que os Estados Unidos estavam retirando as suas tropas. Pois é, esse assunto não incomoda. Muito boa noite, Marionelas, querida. Edilene, muito boa noite, querida. A Edilene já começou aqui bombardeando de forma inteligente, dizendo: alguns humanistas, ao menos, se manifestou nas redes sobre isso, não vi nada. Pois é, por isso que eu estou aqui hoje. Marilda, muito boa noite. Esse assunto é muito sério, porque dá continuidade ao caos que a Síria vem vivenciando. Inclusive, a gente sabe que isso a gente acaba entrando também na questão de refugiados, né? E eu aproveito, gente, para pedir a todos os meus seguidores que já estão me acompanhando aqui que, por favor, me ajudem a divulgar essa live, né? Eu fiquei muito tempo distante das redes por uma questão, um problema sério de ordem pessoal. Desde o fim de agosto, eu estou passando por uma situação bem complicada. E setembro a coisa se agravou e agora, outubro, eu espero que até o final de outubro a gente consiga resolver. Então, peço perdão a vocês, que realmente eu estou demorando muito a fazer lives. Acho que desde setembro eu não faço nenhuma live, mas realmente foi um problema muito sério que ainda não está resolvido, né? Vamos ver como é que fica. Mas enquanto isso, eu pretendo voltar, né? Eu não quero abandonar meus seguidores. Eu já estou compartilhando essa live aqui na minha página. Eu ia falar tentando compartilhar, mas foi. Que milagre, foi. Chegou lá. Muito boa noite, Sandra, Shalom. A Marilda está falando que está no horário de verão. Pois é, o meu notebook, o meu celular estão no horário de verão, né? E eu não sei tirar, eu sou uma analfabeta nessas coisas, já falei para vocês. Mas vamos lá, gente. Eu quero ver se eu consigo ser objetiva, porque tem gente que reclama que eu demoro muito para começar a live. Então vamos lá. Aqueles que puderem, nos ajude compartilhando. Quem não curtiu a página Ecoando a Voz dos Mártires, curta, nos ajude. Eu vou tentar jogar esse vídeo também no YouTube. Eu quero dar uma melhorada lá no nosso canal do YouTube. Então vamos ao que interessa. Gente, hoje a extrema imprensa, tanto aqui no Brasil como na Europa, trouxeram dois noticiários, duas manchetes que me chamaram muita atenção para a questão na Turquia. Eu achei muito interessante, porque mostra como essa situação está sendo levada para o leigo, né? Para as pessoas que não entendem nada de Oriente Médio, não sabem o que está acontecendo lá. Então, eu vi duas manchetes hoje de jornais diferentes, né, britânico, e o outro jornal, o Globo, né, o que mais representa a odiosa extrema imprensa no Brasil. Então, eu trouxe esses dois títulos para a gente conversar um pouquinho sobre a situação lá na Turquia. E já quero avisar a vocês que eu estou preparando uma live especial, tá? Que eu devo fazer possivelmente na segunda-feira próxima, porque eu tenho um material que eu recebi de um amigo, né, que ele é líder de comunidade cristã lá em Israel. Ele não é israelense, ele não é judeu, ele é líder de comunidade cristã, é um ativista lá em Israel, que vocês sabem que Israel eles têm essa possibilidade de fazer ativismo, né, em prol do cristianismo, denunciando a perseguição contra os cristãos, porque o governo israelense não persegue minorias, né? Não persegue árabes, não persegue cristãos, enfim. Então, ele me trouxe importantes informações que ele conseguiu com uma autoridade que representa, ele, na realidade, ele é o chefe de relações exteriores
da União Siríaca Europeia. Ele representa cristãos lá no nordeste da Síria, os cristãos que são sírios, assírios, caldeus, e ele também dá voz, né, a outras etnias que estão sendo também massacradas, perseguidas pela Turquia, que são os drusos, os curdos, né, que a gente está vendo que está havendo realmente massacre contra os curdos, e outras minorias, porque são diversas minorias que vivem ali no nordeste da Síria. Então ele me trouxe o material, porque ele fez essa entrevista para essa autoridade, para esse representante da União Siríaca Europeia, e aí ele fala sobre a quantidade de cristãos que tem hoje na Síria, que são 100 a 120 mil cristãos que hoje vivem no norte da Síria, e ao todo na Síria são 1.200.000 cristãos, e ele entra em várias situações que eu gostaria muito que meus seguidores tomassem conhecimento, para saber o risco que correm as comunidades cristãs lá na Síria. Tá? A Turquia está bombardeando escolas, hospitais. Ela fala, a gente sabe que, inclusive eu vou falar já já, que houve um acordo, né, intermediado pela Rússia, né, que logicamente beneficia a Turquia, mas ainda há embate, né, milícias que são financiadas pela Turquia, milícias muçulmanas terroristas, estão atacando ainda os curdos lá no nordeste da Síria. Então, tem várias situações que eu quero trazer na segunda-feira, com base nessa e em outras fontes que eu tenho levantado. Como eu falei para vocês, o meu tempo está muito remido devido a um problema pessoal, mas eu estou levantando aos poucos informações sobre essa questão que eu considero sérias. Além disso, semana que vem, possivelmente, vamos falar sobre a questão da escravidão e o Islã. Tem alguma coisa a ver a escravidão com o Islã? Só se fala da escravidão promovida pelo europeu branco, né? Só essa coisa de acusar os europeus e tudo mais. Só que o nosso querido Ulisses, que está sempre fazendo live comigo, o professor Ulisses, ele está lendo alguns livros e levantando alguns materiais interessantes que falam sobre a escravidão promovida pelos povos islâmicos. E aí vocês vão tomar muitos sustos e vão saber que, claro que toda escravidão é terrível, né? E a gente tem que falar desse assunto porque, gente, hoje a escravidão é comum, tá? Em algumas localidades islâmicas, inclusive na Nigéria. Nós temos falado aqui sobre as escolas islâmicas, tá? Que foram encontradas na Nigéria, onde centenas de homens e meninos passaram por tudo quanto é tipo de tortura. Eles eram presos, né, obrigatoriamente nesses locais, eram torturados. Eles também passavam, em alguns casos, por estupros, tá? Estupros coletivos. Então, a gente viu que na última escola, foi semana passada, se eu não me engano, que encontraram, e os estudiosos, as instituições de direitos humanos acreditam que é mais de 1.000 pessoas que estão nessa condição, ou seja, lideranças religiosas muçulmanas na Nigéria estão estuprando, torturando e mantendo em cárcere em situação, não é análoga, não, gente, é situação de escravidão. Pessoas que foram lá, sabe para quê? Estudar o Islã. Algumas também para curar o vício em relação a drogas e tudo mais. Mas muitos desses que foram encontrados em condições subhumanas, né? Ou melhor, em condições desumanas, muitos deles lá foram aprender o Alcorão, foram estudar o Islã. Então, quem conhece a história do Islã sabe que escravidão tem tudo a ver. E a gente sabe que em outras localidades existe ainda escravidão, inclusive importantes e riquíssimos sauditas mantêm os seus escravos sem a comunidade internacional abrir a boca. Então, semana que vem a gente vai falar sobre esse assunto, escravidão e outros mais. Mas vamos aqui à situação que nos interessa. Quando eu hoje fui ler o jornal o Globo, aliás, o Guga Chakra e os jornalistas do Globo e outros jornais da extrema imprensa não estão fazendo nenhum tipo de crítica à Turquia. Eles estão simplesmente calados sobre a situação tenebrosa que os curdos estão vivendo no nordeste da Turquia.
Isso, gente, é comum. Eu gosto de lembrar que Erdogan, a Turquia, já tem um projeto expansionista, genocida, que ó, é de muito tempo. Desde Constantinopla, isso já acontece quando milhões de cristãos assírios, cristãos gregos e armênios foram assassinados num genocídio que, infelizmente, os cristãos não estudam hoje. O mal do cristianismo é não ter memória, é não se preocupar com a questão da identidade e da memória. Enquanto os judeus estão sempre lembrando as tragédias que viveram, como, por exemplo, o Holocausto, para não voltar a acontecer, o Holocausto que matou pelo menos 6 milhões de judeus, fora os outros milhões de europeus em várias condições, testemunhas de Jeová, negros, dissidentes políticos, enfim. Os judeus aprenderam com isso e levam isso para a memória. Os cristãos não. Se você perguntar a um cristão que foi o genocídio armênio, o cidadão não sabe. Se disser que a ONG Ecoando a Voz dos Mártires tem levantado a bandeira para o Brasil reconhecer o genocídio armênio, pessoal, para quê? Não sabendo ou esquecendo que foi graças à omissão da Europa em socorrer os judeus em relação ao genocídio armênio, né, que não foi só contra armênios, mas também foi contra gregos e assírios, os mesmos assírios hoje que estão debaixo de uma ameaça vinda da mesma Turquia, ok? Então, esses milhões, só de armênios foram mais de 1 milhão, alguns historiadores acham que gregos também foram mais de 1 milhão, que foram assassinados pela Turquia muçulmana. Como o cristão não conhece essa história, os pastores não estão preocupados com isso, porque num período, gente, vamos lá, de teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, teologia do triunfalismo, né? Tá tudo lindo, belo no Brasil, né? E com a Igreja Católica, que a gente nem precisa falar, o lixo que o Papa está trazendo para a Igreja, né? Vai ver o que está acontecendo hoje lá no Vaticano, né? O Papa agora está preocupado até com a Amazônia. Toda a pauta comunista ele tomou para si. Agora, a pauta em defesa de cristãos largou de lado. Ele tem que defender muçulmano, não o Islã. Então, nós vivemos um período em que a gente não sabe nada de história e quem não conhece história, gente, acaba facilitando com que os erros do passado venham a acontecer novamente debaixo de impunidade. Então, quem conhece história sabe o que aconteceu com Constantinopla, sabe que o Islã fomentou a ira genocida de lideranças islâmicas que mataram milhões de cristãos, assim como também mataram hindus, assim como mataram zoroastristas, né? Enfim. Então, quem conhece a história mais recente sabe também, né, do que aconteceu lá no Chipre. Sabe o que significa República Turca de Chipre do Norte, que é nada mais, nada menos que a invasão militar da Turquia lá no Chipre. Muita gente, se você mandar procurar lá no mapa, os cristãos não vão saber nem onde fica o Chipre, onde é que fica esse raio de país. Pois bem, em 74, eu só estou trazendo isso aqui para vocês, para vocês terem noção de que a nossa omissão, né, a civilização ocidental cristã, né, a omissão é tão vergonhosa, é tão nojosa, até por falta de conhecimento, né, e preocupação com o próximo, né? O Evangelho ensina, né, que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas não é bem por aí que acontece. E por isso não há uma preocupação nos cursos teológicos de se ensinar história voltada para a questão do martírio e também para a nossa própria construção como cristãos. Porque, entendam bem, o impacto da perseguição islâmica lá no mundo muçulmano hoje, que a gente conhece, no Oriente Médio, onde é o berço do cristianismo, esse impacto tem que ser estudado, gente. Não é possível você, como cristã, saber que mais de 90% dos cristãos que viviam no Oriente Médio, norte da África, quando o Islã nasceu como religião, simplesmente eram mais de 90%, e de repente isso some com o expansionismo islâmico, só hoje tem uma média de 4 a 3% só, graças à espada de Maomé. Então, isso não incomoda os cristãos hoje, como não incomoda o que aconteceu em 74. A Turquia invadiu militarmente, ocupou, porque só se fala da ocupação israelense, né, que é uma situação bem diferente do Chipre. A Turquia invadiu, com seu exército ocupou, destruiu
todo o arcabouço cristão ali no norte do Chipre, tomou seu território à força e está aos poucos destruindo toda a simbologia cristã, né? Promoveu um verdadeiro genocídio. E desde 74 está todo mundo calado. Você não estuda isso na escola, na faculdade, em lugar nenhum. Se cala, pastor, padre, para que vai falar que a Turquia, além de acabar com os armênios, assírios e gregos, também recentemente, em 74, começou a fazer isso, né, lá no Chipre, tomou um território cristão, tá? Cristão, tá? E tá tudo bem, ninguém comenta no assunto. Aliás, gente, alguém comentou no assunto em relação à Índia e Caxemira, a postura que a Índia tomou em relação à autonomia especial que a Caxemira tinha, né? E que está tendo problema hoje lá, mas a imprensa está quietinha, porque a Índia é uma potência. Não vão bater de frente. Deixa a Índia dar um pauzinho, segundo a imprensa e humanistas, ok? Deixa a Caxemira, ou melhor, a Índia dar um pauzinho lá na Caxemira, onde já nós estamos de vez em quando tendo mortes com problemas que estão acontecendo na fronteira, mas ninguém está falando sobre isso, sobre o grande problema da Índia com Caxemira, com Paquistão, até porque, gente, esse grande problema foi gerado com o exposicionismo islâmico. Nós sabemos, quem conhece história, geografia, que a Índia era tudo isso, era Paquistão, era Caxemira, e graças às invasões islâmicas, a espada de Maomé, começou a haver N situações lá de tomada à força de território, de conversão à força, e graças a essa espada sanguinária se criaram esses territórios Paquistão, Caxemira, Bangladesh, né? Então tudo isso graças à espada de Maomé. Mas voltando aqui, então ninguém fala sobre esse assunto e a gente está vendo o que aconteceu agora, assim que o Trump tomou a decisão vergonhosa, segundo a maioria dos estudiosos da área, e eu comum dessa opinião, né, desse parecer, Trump resolveu, no dia 7 de outubro, mandar as suas tropas saírem lá do nordeste da Síria. E, de fato, o que aconteceu, gente, foi uma traição com o povo curdo. A gente sabe que o povo curdo ele tem promessa de autonomia, de autodeterminação já há anos, antes dos palestinos, tá? Só para vocês saberem. E, na realidade, eles sempre foram perseguidos, sempre foram enganados pelo Ocidente e também pelos Estados Unidos. Inclusive, lá no Iraque, o que eles sofreram de limpeza étnica promovida pelo Saddam Hussein, gente, era coisa de, em poucas horas, se matar milhares de curdos, com todo tipo de barbárie promovida por Saddam Hussein. Os Estados Unidos ficaram quietinhos. Vocês sabem que a minha bandeira é a vida, não é Trump, Estados Unidos, não é nada disso. E a gente tem que falar a verdade. Muito embora eu também saiba que curdos ajudaram a assassinar no passado cristãos, né? Ajudaram a assassinar judeus, a gente sabe disso tudo. Só que a realidade a gente tem que trazer. E hoje não, de um tempo para cá, os curdos são vítimas de terríveis atrocidades. Então, o que ocorre? O Trump não, o Erdogan, esse genocida califa, né? Ele quer criar um novo império otomano, ele quer expandir suas terras. Então, ele resolveu, em setembro, entrar com um pedido na ONU, ele já falava sobre isso, para criar o que ele chamava de zona de segurança, né? Ele fez ele fez discurso na ONU nesse sentido, porque ele dizia que tinha que criar essa zona de segurança no território sírio, e essa zona de segurança seria administrada por quem? Pelo sultão. Ou seja, deixa eu traduzir, não era zona de segurança, era, na realidade, o objetivo dele de ampliar o seu território, né? Porque ali, gente, entendam bem, nessa zona de segurança não tem só curdo, tem também sírios, cristãos sírios, assírios, caldeus, tem também drusos, tem também yazidis. Gente, tem uma infinidade de etnias ali, não são apenas os curdos. E essas etnias se juntaram e ajudaram o Ocidente. Na realidade, o Ocidente ajudou a eles, né? Com apoio aéreo e tudo mais. Mas a pancada mesmo para arrancar o Estado Islâmico, quem suportou, gente, foi esse pessoal que está lá no nordeste da Síria. Então, o senhor Trump ele fez o favor porque o que acontece? O Erdogan queria criar essa zona de segurança, né? Para extirpar
segundo a visão dele, os curdos ali da fronteira. Só que ele era impedido porque ainda tinha tropas americanas no nordeste da Síria. Quando, no 7 de setembro, o Trump anunciou que ia deixar as tropas iam abandonar o local, isso aí foi sinal verde para, de imediato, né, o Erdogan enviar suas tropas e começar a massacrar os curdos por lá. Né? Interessante que teve ligação do Trump para o Erdogan, tudo. Obrigada, Miriam, muito obrigada pelo elogio. Eu tenho que estudar um pouquinho, não sou tão inteligente assim, não. Obrigada, valeu. Boa noite, Ana Mariane, meu pessoal lindo que está entrando aí, muito boa noite. Então, o que acontece? Ele começou a bombardear, e volto a lembrar, gente, inclusive civis, inclusive escolas, hospitais, ele bombardeando direto. E aí, claro que se criou um imbróglio a nível internacional, né? Todo mundo tem que fingir que se preocupa com a região, quando de fato não se preocupa. Então, o vice-presidente Mike Pence tentou negociar um cessar-fogo, e eu quero lembrar o seguinte, gente. Eu tenho uma fala que eu não sei onde eu coloquei, deixa eu ver se eu acho aqui, a fala desse perverso, uh, que ele diz. Cadê? Sim, olha que a fala do Erdogan. Quando alguns países, né, a França, quando a Alemanha, a Bélgica, a Polônia e o próprio Reino Unido, eles se uniram e fizeram um grupo e pediram uma reunião de emergência no Conselho de Segurança quando começou esse problema todo da Turquia atacar covardemente os curdos. Então, eles pediram uma reunião de emergência lá no Conselho de Segurança para discutir o assunto. O Erdogan fez uma carta que ele rotulou as suas ações, prestem atenção, de ação de proporcional, segundo ele, as ações do seu exército eram proporcional, comedidas e responsáveis. Então, tudo bem. Ele fala que a ação foi proporcional. Eu pergunto para você que está me assistindo, você assistiu Guga, ou seja lá quem foi, esses aí, humanistas, jornalistas e tal, falando sobre essa questão da proporcionalidade, desproporcionalidade? Porque quando a gente vê a questão de Israel e Gaza, né? Por mais proporcional que seja, Israel avisa quando vai contra-atacar, Israel toma cuidado para não lançar contra escolas, a gente vê o cuidado de Israel. A Turquia, gente, usou o seu exército para invadir a Síria, tá? E o exército que faz parte da OTAN, e a OTAN, a Turquia tem o segundo maior exército da OTAN. Então, e outro detalhe, usou avião, usou tanque, gente, armamento pesado, equipamentos pesados de guerra para atacar um povo que sabe o que tinha? Armas leves. Isso de acordo com todas as leituras que eu venho fazendo sobre a situação. Assim, os curdos não tiveram apoio aéreo, nada disso. Eles estavam com a cara e a coragem como fizeram. E através dessas ações, os curdos conseguiu prender milhares, gente, milhares de integrantes do Estado Islâmico, inclusive as famílias, né? Porque a mulher que casa com um terrorista, ela também está dentro daquela lógica do terror. Então, vários familiares, inclusive viúvas, tem até brasileira, né? 7 brasileiras, pelo menos, estariam no meio dessa situação. A gente viu essa semana no UOL, uma matéria extensa falando sobre isso. Eu fiz até uma enquete se você achava uma boa essas brasileiras voltarem, né? Mas, enfim, para o Brasil. Então, os curdos têm aprisionados. Boa noite, meu querido amigo Antônio Pereira, muito boa noite. Tem aprisionados diversos, milhares de membros do Estado Islâmico. E um detalhe, gente, a Turquia bombardeou alguns desses locais. Inclusive, membros do Estado Islâmico foram soltinhos, tá? Estão aí, estão por aí incentivando não, se chafurdando no terror.
E o Trump, a preocupação dele, vamos falar a verdade, não foi com a população civil. Tanto não foi que ele avisou, gente, quando os analistas disseram, gente, olha o perigo de esses milhares de terroristas, né, do Estado Islâmico e tudo mais acabarem sendo livres por causa dessas ações da Turquia, e houve muita acusação procedente sobre o apoio da Turquia em relação ao Estado Islâmico, porque quando se procura possibilitar a libertação desses sanguinários, é apoio. E o mais importante, o que o Trump fez? Ele simplesmente diz, não sei se é verdade, que retirou alguns membros perigosos do Estado Islâmico desses locais de aprisionamentos que eram mantidos pelos curdos. Ou seja, vamos tirar aqueles membros que a gente considera mais perigosos e vocês continuem com o restante dos prisioneiros para aí, que a gente não está muito preocupado, e está tudo certo. Se matarem, os turcos matarem, bombardearem, é problema de vocês. Então, entendam bem, não há, na realidade, um embate, né, proporcional. A gente sabe que o segundo maior exército da OTAN foi com força, com toda a garra, para massacrar combatentes que ajudaram não somente a Síria, mas também o Iraque, enfim, e o mundo, quando combateu o Estado Islâmico de forma heróica, né? E isso aí representa, gente, eu vou dar só uns números aqui para vocês. Segundo essa autoridade que eu falei no início da live, que eu, segunda, vou trazer mais detalhes que ele trouxe nessa entrevista para essa liderança que está lá em Israel, essa liderança cristã, né? Segundo ele, sabe qual era o percentual de território que os curdos, junto com os cristãos sírios, assírios, caldeus, sabe qual era o percentual de território sírio que eles ajudaram a proteger? 30%. Isso significa pelo menos 5 milhões de pessoas que ficaram resguardadas pela militância, né, militar, né, militância militar ficou horrível, mas pelo trabalho militar dos curdos, junto com esses cristãos que estão lá e que fizeram uma aliança política e militar com os curdos. E eu vou trazer os detalhes, trazendo até o nome dessas alianças e tudo para vocês na segunda-feira. Deixa eu, antes de continuar, o Eduardo, que traz sempre informações super importantes, super procedentes, ele diz: é bom ter esclarecimentos, meu amigo Eduardo Teixeira, é bom ter esclarecimentos como os seus a respeito da questão do Oriente Médio. Muitos não percebem o tamanho da complexidade das questões étnicas, religiosas e territoriais da região. Agradeça. Tudo bem, é isso mesmo. Entendeu bem? É bom a gente falar da complexidade dessas questões, que essa liderança, ela comenta em entrevista o seguinte: os cristãos que vivem no nordeste da Síria não esquecem, assim, eles sabem que os curdos já tinham no passado promovido ações violentas contra cristãos. Eles reconhecem isso. Mas, no momento em que todos estão sendo atacados, precisam se unir, deixar de lado essas questões do passado e se unir para salvaguardar vidas. E é o que está acontecendo. Então, é bom lembrar que não são apenas curdos. Até hoje, o que se diz é que pelo menos 400 teriam sido mortos, 400, a maioria eram militantes curdos que estavam protegendo o território, na maioria, mas civis também foram assassinados. Porém, a gente tem pouca informação robusta, porque ainda está no conflito, há um interesse da extrema imprensa, há um interesse da Turquia, né, da Rússia, de não permitir que a opinião pública global tome conhecimento dessas informações. Então é importante a gente saber que há uma grande ameaça, segundo essas lideranças cristãs lá do nordeste da Síria, há uma grande ameaça, sim, da Turquia promover um genocídio contra esses civis, até porque já mataram alguns civis por lá. Então, o que ocorre? O jornal o Globo de hoje, qual foi a manchete que eles trouxeram? Russos iniciam patrulhas na fronteira com a Turquia e pedem que curdos deixem a área. Aí eles dizem: militares já estão em Kobane, né, que fica na fronteira entre a Síria e a Turquia, após a assinatura de acordo entre Moscou e Ankara, na terça-feira,
que foi esse acordo, no caso ontem. O governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão das sanções contra a Turquia. Então, tudo bem. Depois que o Pence tentou fazer um cessar-fogo, não deu certo, que a gente vê que os massacres continuaram, entrou na jogada a Rússia, que tem muito interesse lá, e também aliada de Assad. Então, os militares russos, graças a esse acordo com a Turquia, já estão lá patrulhando a cidade de Kobane, e, segundo informações da imprensa, vão ficar lá permanentemente. Então, a gente vê que é uma questão de interesse geopolítico, né? Apoio com a Turquia por interesse geopolítico. E o que está sendo pedido é que as milícias curdas parem os seus combates, quando de fato, gente, o que está acontecendo é que os turcos e as milícias muçulmanas terroristas financiadas pela Turquia estão promovendo massacres. Eu trouxe aqui na página, quando a Voz dos Mártires, as manifestações públicas nas redes dessas milícias terroristas islâmicas financiadas pela Turquia, que disseram: onde nós colocarmos os pés e tiver um curdo, nós vamos decapitá-los. Em todas as mensagens eles colocaram lá no meio, porque isso é jihad, gente. O curdo, apesar dos curdos ali serem muçulmanos, a grande maioria, os curdos são considerados apóstatas. São considerados. Então, por serem apóstatas, eles merecem morrer pela jihad que está sendo promovida por Erdogan. Então, eles disseram: nós vamos decapitar, isso tem o quê? Uns 3 ou 4 dias. Nós vamos decapitar todos os curdos. Eles não falam que é só combatente, que aparecerem no nosso caminho. Isso está sendo financiado pelo próprio Erdogan. Então, eles consideram todos os curdos que estão ali, e não somente os curdos, gente. É o que eu digo, tem cristãos ali. A gente tem que lembrar isso. E ainda que não tivessem, são minorias que estão ali, além dos drusos e yazidis e tudo mais, que precisam ser protegidas pela comunidade internacional, que está quietinha. O que a comunidade internacional fez? Logo depois que Erdogan iniciou o seu massacre, né, alguns países, né, França, Alemanha e tudo mais, pediram: olha, vamos parar com essa invasão, pedindo para Erdogan acabar com os massacres que estava fazendo contra os curdos, para eles fingirem que se preocupam com a região. E quando eles pedem para que Erdogan pare com os massacres, o que ele faz? Ele usa de ameaça. Gente, é assim que o Islã está promovendo o seu expansionismo, está promovendo a hégira e todos os seus conceitos que os ocidentais desconhecem, né? Porque o que está acontecendo em relação a essas guerras fabricadas com o apoio do Ocidente, mas onde os muçulmanos estão à frente, porque prestem atenção, são as lideranças muçulmanas que estão à frente dessa guerra, e tem o conluio do Ocidente. Então, o que ocorre? Erdogan tinha feito um acordo em 2016 com Bruxelas, né, com a União Europeia, no sentido de não permitir mais que houvesse essa leva, ele deveria manter no seu território milhões de muçulmanos, mais de 3 milhões de muçulmanos refugiados, né, da guerra da Síria e tudo mais. Em troca disso, ele ia ganhar 5 ponto alguma coisa aí de bilhões de dólares, ele iria ganhar se ele mantivesse esses refugiados sírios no seu território. Esse acordo foi feito em 2016, só que tinham vários detalhes no meio do acordo, tá bom? E esses detalhes não foram cumpridos. Um deles, sabe qual era, que a extrema imprensa não está dizendo? A Turquia teria que informar como iria utilizar esses recursos financeiros, esses mais de 5 bilhões e lá vai. Deixa eu ver se eu tenho o total aqui. Era 5 bilhões e 800 milhões de dólares, né? E a Europa só enviou 2,57 bilhões de dólares. Por quê? Uma das condições desse acordo que foi celebrado era justamente da Turquia informar onde estava lançando a grana. Se ia lançar mesmo para o socorro para esses refugiados que precisavam realmente de apoio, de assistência humanitária. Não informaram. Tá? Isso é só uma das condições que não cumpriram, a extrema imprensa fica caladinha. E com isso não foi enviado o valor completo, né? Acabou que grande parte eles não receberam ainda. E quando a Europa começou a abrir a boca, o que ele avisou? Tá aqui, olha o que ele fala. Ei, União Europeia, volte à razão, volto a repetir, se vocês tentarem apresentar a nossa operação como uma invasão,
não é invasão, ele invade o território sírio com armas de guerra, com tanques, com um aparato aéreo, mas não é invasão. Não é, gente, não é. Se vocês tentarem apresentar a nossa operação como invasão, abriremos as portas e enviaremos a vocês 3,6 milhões de imigrantes. Então, tudo bem, gente. Houve uma ameaça real. Claro que a União Europeia sossegou, ninguém teve, na realidade, peito para poder parar os absurdos que ele estava promovendo. O Trump está sendo um frouxo, e olha que republicanos e democratas estão debatendo muito o assunto, porque dos dois lados tem gente que critica a postura de Trump, né, de retirar e tudo mais. E Trump fez umas bravatas do tipo, se passar dos limites eu vou fazer acontecer, e vai ter sanção e blá, blá, blá. Só que, gente, de fato, o que aconteceu é que o Trump amarelou, não teve sanção nenhuma, ou melhor, não teve sanção, não. Ele até anunciou, não vou mentir, ele até anunciou sanções contra a Turquia, mas bastou a Rússia entrar na história porque eles não conseguiram resolver. Inclusive, um detalhe: a Turquia chama os seus jihadistas, o seu exército sanguinário, chama de exército de Alá. Eu estou trazendo essa informação para você que não tem noção que isso também é uma guerra religiosa, eles se fundamentam na religião, ele usa esse termo, nós somos o exército de Alá. Então, não preciso falar nada. É uma jihad promovida por muçulmanos contra outros muçulmanos e outras etnias para expandir o seu território, muito semelhante com o que aconteceu em outras ocasiões históricas. Então, a Rússia costurou ontem esse acordo, e no acordo o que aconteceu? A Rússia chegou para os curdos lá na região de Kobane. Eu achei até interessante que tem a fala deles aqui. Olha o que o porta-voz do Kremlin disse para os curdos. Ele fez um apelo para as milícias curdas deixarem a tal área de segurança, que quer se tornar um território, na realidade, turco, com um apoio lá da Síria. Mas olha o que ele fala, o porta-voz do Kremlin, ele diz que se os curdos, essas milícias, não obedecerem à ordem do sultão, né, que está usando a Rússia no meio disso tudo, eles vão se ver diante do peso do exército turco. Tá, aqui eu vou colocar o link para vocês. Ou seja, a Rússia fez um acordo com a Turquia para apoiar um massacre que a Turquia está fazendo, que já deslocou milhares não somente de curdos, como de outras minorias, inclusive cristãs da sua região, né? Houve esse deslocamento, centenas já foram mortas. Então entra a Rússia para dizer: se vocês não saírem do território de vocês, né, vocês vão se ver diante do peso do exército turco. Ou seja, nós vamos entregar vocês ao segundo maior exército da OTAN, sem nenhuma preocupação. Aí sabe o que os Estados Unidos fazem, queridos? Simplesmente, depois desse acordo, que é para desalojar os curdos das regiões onde eles habitam, né? Curdos que ajudaram a vencer o Estado Islâmico, que realmente foram traídos por todo o Ocidente. Então, eles sabem que agora não tem solução, porque vem a Rússia, bate de frente. E o que o Trump faz? Ele retira as sanções que aplicou contra a Turquia. Ou seja, a gente está tudo tranquilo para a Turquia fazer o que quiser com os curdos. Isso é notícia de hoje. Esse acordo foi ontem celebrado entre a Rússia e a Turquia. Aí o que acontece? Aí quando você vai para o jornal britânico, olha aqui o título, eu vou colocar o link aqui. As forças americanas revelam ter visto evidências de crime de guerra durante a ofensiva de Erdogan na Síria, com novas imagens da linha de frente mostrando combatentes pró-Turquia, não são combatentes, são jihadistas, terroristas, pisando no cadáver de uma combatente curda e marcando-a como prostituta. Gente, isso. Olha a diferença, eu achei interessante a diferença das notícias, né? Enquanto a notícia do Jornal o Globo é uma falando sobre esse acordo fajuto, né, que é justamente para acabar com a raça dos curdos, né? A Rússia dando apoio e os Estados Unidos calando a boca, né? Vem
o jornal britânico mostrando essa situação. Inclusive, o homem que se apresentava o terrorista num vídeo, quando ele pisa, gente, ele pisou em cima do cadáver de uma moça, de uma combatente da milícia curda, é uma mulher, era uma mulher. Ele pisou e o que ele disse? Esta é uma das suas prostitutas que você nos enviou. Esta é uma das prostitutas sob os nossos pés. Ele violou o cadáver de uma combatente curda, chamando-a de prostituta, que é como eles veem a você, mulher, a mim. Todas nós somos prostitutas porque não temos os adereços misóginos, perversos, islâmicos, que impõem à mulher toda uma simbologia, essa sim machista, perversa, né? A mulher fala tanto de autonomia do corpo, mas essas feministas hipócritas, nenhuma delas, vocês viram alguma feminista indo para as redes e tudo mais, protestando contra uma mulher que, essa sim é empoderada, ou melhor, era enquanto viveu, porque estava lutando pela sua região, pelo seu povo, para que um exército muçulmano genocida viesse a tomar o seu território. Então, eles usaram o corpo dessa mulher para dar um recado a todas as ocidentais. Vocês são prostitutas e a gente pisa no nos cadáveres de vocês quando vocês se levantam contra o nosso projeto expansionista que aprendemos com o profeta Muhammad. Então, tudo bem. Essa questão está gerando debate nos Estados Unidos, porque foi enviado do presidente Trump, que viu que observou essas evidências de crimes de guerra, e isso tem sido debatido lá, não somente no governo, como também houve uma audiência agora nos Estados Unidos sobre essa situação, né, em que os parlamentares estão, logicamente, criticando Trump sobre essa postura, então agora se fala de crime de guerra. Porém, a realidade é que Trump não suspendeu sanções, a situação continua a mesma e há um risco muito grande de genocídio contra as minorias que estão ali. Rússia, por enquanto, está protegendo a Turquia, como se ela precisasse de proteção, né? Impondo aos curdos para deixar os seus territórios. É claro que isso aconteceu hoje, a gente vai ter que continuar observando para ver o que vai dar à frente, né, disso tudo, mas o que a gente sabe é que essas milícias financiadas pelos terroristas lá na Turquia, né, pelo Erdogan, elas continuam batalhando contra curdos na região. Só que a gente só vai ter noção de como vai se dar essa situação, porque já a Rússia já está patrulhando a região fronteiriça, então a gente vai ter que observar isso. Só que a maior dor que, pelo menos, causa a mim é ver que não há lideranças cristãs mundiais trazendo a voz desses cristãos assírios, caldeus, sírios, desses curdos, desses drusos, essas milhares de pessoas, ou melhor, milhões, né, que estão lá no nordeste da Síria, estão totalmente desprotegidas, porque um sultão genocida se levanta, tem o apoio da Rússia e os Estados Unidos se calam. É uma vergonha, tá? A gente vai acompanhar, ver como é que isso se desenrola. Na segunda, eu vou entrar em maiores detalhes sobre a composição, inclusive, dessa união política e militar de comunidades cristãs e comunidades curdas, né, que fizeram toda essa proteção durante esses anos de guerra. Gente, 30% do território sírio foram protegidos por essas minorias. Então, 30%, 5 milhões de pessoas foram protegidas, né? E hoje são abandonadas pelo Ocidente, Estados Unidos e tudo mais. Acabou de entrar na live, gente, uma figura especialíssima. José Atento, que eu reconheço 1000 vezes, se necessário for, que tem o blog mais importante do Brasil sobre a questão islâmica.
Se você quer saber sobre mundo islâmico, sobre a doutrina islâmica, ou leiam e assistam os vídeos que o meu grande amigo José Atento, já há anos, gente, quando eu nem sonhava em fazer ativismo no Brasil, ele já fazia, ele já era perseguido, é processado, assim como o pessoal da Liga Cristã Mundial, meus grandes amigos lá que estão sendo processados por entidade muçulmana. Então, o blog Lei Islâmica em Ação é o mais completo no Brasil. Claro que tem outros maravilhosos, tem Turquia Sem Véu, da minha amiga Júlia, que eu amo, a gente vai fazer uma live aqui com a Júlia, gente, ela sabe tudo sobre Turquia, inclusive, ela conhece muito bem, conhece em loco a Turquia. Temos também Islã Realista, são vários blogs, se eu falar aqui eu vou ser injusta, mas o José Atento, o Lei Islâmica em Ação, é top, foi com eles que eu comecei a entender também muita coisa, então ele está aqui, eu me sinto privilegiada, obrigada Zé, e ele diz aqui, parece que a Rússia irá mesmo vigiar a faixa da fronteira. Pois é, Zé, segundo os jornais, já estão policiando, né? Já estão em Kobane, estão policiando lá e aconselhando aos curdos saiam, senão o exército turco vai mandar bala em cima de vocês. O segundo maior exército da OTAN, né? Então eu volto a dizer, se você quer entender melhor, porque ele entra em maiores detalhes, e a minha página, o meu trabalho é mais voltado para a questão humanitária, então eu entro muito em questões voltadas às violações que acontecem. O Zé não, o Zé expõe o Islã, coloca nu, sabe? Coloca nu o Islã. Então, obrigada, Zé, por você estar aí comentando. É um privilégio mesmo, porque ele é completo, gente. Tudo. Leiam os artigos dele e tudo mais. É um prazer ter ele aqui conosco. Então, gente, eu não vou me alongar por causa da hora, já passa de meia-noite, vai para 1 hora essa live. Foi mais para dizer mais ou menos como está a situação lá. E na segunda eu vou entrar com essas informações vindas direto dessa autoridade que eu falei aqui no início, desse representante, né, das comunidades, das etnias em minoria lá no nordeste da Síria, que é o chefe de relações exteriores da União Siríaca Europeia. Né? Ele traz informações importantes, eu vou trazer possivelmente na segunda-feira, por enquanto a gente fica de olho. Mas temos que nos levantar e pedir um boicote. Não tem o BDS, boicote, desinvestimentos e sanções contra Israel, que o mundo árabe e os lacradores da esquerda fazem há anos contra Israel, por causa do problema lá com os palestinos, né, que os palestinos terroristas estão sempre atacando Israel e tem que ter contra-ataque, aquela coisa. Por quê? Os lacradores não fazem uma proposta de boicote contra a Turquia? Por que não chegam americanos, boicotem, cadê as sanções? Não é para suspender sanção contra a Turquia, não. Tem que sancionar a Turquia. Então, entendam bem, gente? Vamos guardar uma coisa. Quando tem alguns interesses escusos que unem a suposta direita, ou a direita, né, com a esquerda. E um desses interesses escusos se chama Turquia, a questão geopolítica que envolve a situação dos curdos. Os curdos foram abandonados à esquerda e à direita, essa é a realidade. Porque Trump hoje representa a direita. A gente sabe que tem muita coisa que ele faz certa, mas tem coisa que ele faz errada. E retirar as tropas ali foi um ato de covardia com os curdos. Então eu pergunto, por que a galera lacradora da esquerda não chega, ó, Trump errou, mas ninguém se importa, até porque tem cristão no meio, né, gente? Aí fica complicado. E é bom lembrar que o PKK, que é uma das milícias curdas que o Erdogan diz que está combatendo, é de esquerda, gente. É o Partidinho dos Trabalhadores lá, o Partidinho dos Trabalhadores, por exemplo. São várias milícias que estão sendo combatidas, milícias curdas, né, com viés diferentes, não são todas de viés comunista, deixa eu deixar claro isso, mas tem o Partido dos Trabalhadores de lá, tá? A milícia de esquerda lá da Turquia, que está sendo combatida e que, inclusive, usou de atos terroristas, eu não posso mentir, né?
Mas nem eles estão tendo apoio dessa esquerda global lacradora, que é hipócrita. Estão quietinhos, estão deixando eles lá se arrebentar com o Erdogan. E isso é um absurdo, né? Então eu trouxe essas informações aqui, a gente tem que lutar contra esse Império Otomano. E detalhe, gente, sabe o que o Papa está fazendo enquanto o Erdogan está bombardeando hospital, escola, está matando civis lá no Nordeste da Síria? O Papa, eu soube essa semana, vou até escrever sobre isso, está mandando milhares de, como é que eles chamam, rosários para os sírios. Eu pergunto para você, querido, o que um rosário pode fazer por vidas que estão agora ameaçadas pela jihad de Erdogan? O que esses rosários podem fazer? Então, o hipócrita, ao invés de dar voz a essas minorias que estão sendo massacradas, inclusive cristãs, esse hipócrita comunista do Papa, isso quem não gostar, lamento, tchau e bênção, que eu não estou aqui para agradar ninguém, né? Pois bem, ele está mandando milhares de rosários. Isso não vai resolver, Papa. O que resolve, resolve não. O que ajuda a situação a vir para debate, né, e talvez ação, é você se colocar como voz ativa dessas pessoas. Você defende imigrantes na Europa, para encher a Europa de imigrantes muçulmanos, mas o teu povo não é teu de verdade. Está sendo morto na Turquia, você não está nem aí. Hipócrita. Então chega de rosários, vamos fazer boicote contra a Turquia. Só que eu sei que isso não vai emplacar. Eu não sou uma grande formadora de opinião, né? Estou longe de ser isso, mas a minha parte eu faço. Boicote BDS contra a Turquia. Vamos. Eu não vou pedir para subir nada, que eu sei que eu não posso subir, não tenho essa condição. Mas fica aqui meu apoio para todas as etnias, inclusive muçulmanas, tá? Que estão sendo desalojadas do seu território no nordeste da Síria, graças a um sultão que já arrasou o norte do Chipre, todo mundo calado, e agora está fazendo isso lá na Síria. Fico por aqui. De repente, essa semana ainda tem mais live, mas sobre Turquia, como a Síria, a gente está segunda-feira novamente, tá bom? Obrigada para vocês que compareceram, tá? Compartilhem essa live. Quem não curtiu essa página, curta a página Quando a Voz dos Mártires 2. E valeu, Zé, por você passar aqui. Eu sei que você é muito ocupado, mas passou, valeu. E beijo para todos vocês que participaram dessa live. Até a próxima. Fico por aqui.